Você está iniciando a semana na casa do Pai, na presença do Pai. Esqueça tudo o que aconteceu durante a semana que se passou. Mas eu quero te pedir para nesse momento você render graças a Ele, sabe, render gratidão ao Senhor, porque nós estamos iniciando a nossa semana no melhor lugar. Estamos aqui para aprender do Senhor, estamos aqui para receber da parte de Deus. Então comece agora a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, somos gratos, Senhor, por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu, Senhor, de poder estar na Tua casa, Pai, para poder aprender de Ti, Senhor da glória. Oh, Senhor da glória, que Teu Espírito Santo, Pai querido, se manifeste essa manhã, Pai querido, que o Teu Espírito se mova, Pai querido, nos corações que estão em casa, Senhor, para poder receber o que o Senhor tem para falar, Pai, porque eu tenho certeza, Pai querido, que é o Senhor quem fala por intermédio de nós. Então, Senhor da glória, eu quero declarar agora, Pai querido, que todos estejam, Senhor, com o coração receptivo, Pai querido, para poder receber, Pai, a boa e agradável palavra. Muito obrigado em nome de Jesus. Obrigado, louvor. Poder sentar, pessoal. Aleluia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, é maravilhoso, sabe, a gente começar a nossa semana na casa do Pai, sabe, estando num domingo de manhã. Eu estava ali, enquanto a gente estava louvando ao Senhor, eu estava lembrando que em outras oportunidades, em outras ocasiões, quando eu estava no mundo, quando eu estava desviado dos caminhos do Senhor, eu estava, como eu posso dizer, numa manhã como essa, estava me alcoolizando, estava me drogando, sabe, eu glorifico a Deus pela oportunidade, sabe, pela graça dEle derramada sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, e agradeço a Deus esta manhã, porque você pode estar aqui, poder estar ouvindo a palavra de Deus, porque Ele revelou através do seu Filho Jesus Cristo o que Ele tem para vida. Você está no melhor lugar, irmãos, que você poderia estar na sua vida, que é onde? Aprendendo, ouvindo a palavra do Senhor. Sabe, não sei se você sabe, mas o lugar onde você está plantado, o lugar onde você está enxertado, primeiramente Cristo, mas depois o lugar que Ele nos deu para que nós possamos aprender da palavra dEle, é um lugar onde trabalha com missões. Igreja missionária, é uma igreja que se importa com vidas, é uma igreja que vai sim buscar o perdido. A nossa igreja, ela tem diversas ações sociais, irmãos, sabe, e estou crendo aí para esse ano de 2026, um romper muito grande na área do evangelismo, com o qual eu vou falar esta manhã. Vou falar um pouco mais sobre evangelismo. Uma semana dessa eu também falei sobre evangelismo na EBD, mas também hoje vou puxar também um pouquinho mais, que foi o evangelismo pessoal que eu falei da última vez. E puxando para o evangelismo pessoal, eu não posso deixar de citar a importância da gente ouvir o que Deus tem para falar sobre nossas vidas. Porque esse ministério ao qual a gente está plantado foi um ministério onde um homem ouviu o ID do Senhor: vá para o Brasil para libertar o meu povo. Então essa ordenança ele ouviu. E foi bem sucedido e abençoado. Por isso que você está num lugar excelente, você está num lugar acima da média. Então nós estamos enxertados em um lugar onde nós estamos acima da média. Amém? Aqui nós falamos sobre a palavra de Deus, nós falamos realmente aonde nós podemos alcançar através desse evangelho. E quando nós falamos sobre evangelismo, nós estamos falando sobre o poder de Deus derramado na terra. Nós estamos falando de algo aonde esse evangelho vai transformar, vai libertar pessoas. Eu estou falando porque eu fui uma dessas pessoas, e aqui tem várias pessoas também que eu conheço as suas vidas, e eu sei de onde o Senhor tirou eles. Por gentileza, abre para mim, filho, a mídia, Marcos 16:15. Marcos 16:15 disse: isso foi Jesus Cristo antes de ascender aos céus. Eu não posso falar sobre evangelismo e pegar esse versículo como base para falar sobre evangelismo, onde diz: vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso é uma ordenança do Senhor, não é algo que a gente precisa escolher. Não, eu decido não levar o evangelho. Mas a palavra diz, irmãos, que nós devemos. O próprio Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muitas vezes nós vemos esse versículo. Obrigado, filha. Nós muitas vezes lemos esse versículo e tratamos ele como comum, mas nós precisamos entender que esse versículo é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, eu faço uma pergunta:
para a gente mesmo, para mim mesmo, o ano de 2025 que se passou. Faça uma pergunta para você: quantas vidas eu consegui trazer para o reino de Deus? Quantas vidas eu consegui alcançar com o poder da palavra? Nós precisamos entender que o evangelho não é porque nós falamos legal, não é porque a gente fala bonito, não. Nós falamos do evangelho porque nós já estamos daquilo que nós recebemos. Quando nós nascemos de novo, a palavra diz que nós recebemos poder do alto, nós ressuscitamos junto com Cristo, nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova mentalidade. Deus habita dentro de nós porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, se nós temos Deus dentro da gente, nós precisamos transbordar aquilo que estamos dentro da gente. Que é quem? Deus. A vida de Deus, a vida Zoe. É aquela vida que vai alcançar a pessoa lá fora. Nós não podemos nos resumir entre quatro paredes e ficar aqui no comodismo. Olha para o seu lado. Olha para o seu lado. Olha para trás. Olha para as cadeiras. Vocês estão entendendo que pessoas nesse momento estão morrendo? Eu perdi uma amiga agora recentemente. E por várias oportunidades eu pude pregar a palavra para ele, pude trazer o evangelho para ele. Mas às vezes o diabo quer nos culpar. Eu poderia ter insistido mais. Será que nós estamos insistindo em levar o evangelho do Senhor? Vocês não têm noção das bênçãos que é derramada sobre nossas vidas quando nós levamos o evangelho. Abre para mim Lucas 19:10, por gentileza. Eu posso pegar a ação de evangelizar em 3 pontos, mas só um minuto. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se o próprio Mestre, se o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus enviou seu Filho. Jesus Cristo, ele foi o primeiro evangelista. Jesus Cristo, ele foi o primeiro missionário que tivemos na terra, de fato, a levar a salvação. Porque quando o homem pecou, o homem não tinha direito à salvação. Mas são 3 pontos. Como eu falei aqui, eu grifei aqui 3 pontos. Um dos primeiros pontos eu posso pegar em salvar o perdido, que foi o que Jesus Cristo fez. É tão tal que ele deu uma parábola sobre as 100 ovelhas. São 100 ovelhas no aprisco. Será que nós não teríamos a capacidade de deixar 99 e morrer por uma? Que foi o que ele fez. Eu assisti a algo interessante esses dias, onde falava por que Jesus ele não casou com uma mulher terrena. Porque se ele tivesse casado com uma mulher terrena, ele deveria morrer por essa mulher. Mas como ele não casou terrenamente, ele casou com a sua igreja para morrer pela humanidade. O sacrifício dele foi muito maior do que a gente querer receber bênçãos aqui na terra. Será que cada pregada que Jesus Cristo levava na sua mão é um carro que a gente conquista? Será que o evangelho é isso? Não que seja errado, não. A palavra diz lá em Isaías 1:19 diz que nós comeremos o melhor dessa terra, e isso é lícito. Mas a palavra diz também que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. É lícito também o homem cuidar da sua família. Mas nós devemos nos analisar quantas pessoas nesse momento estão morrendo, estão perdendo a vida. Será que nós estamos saindo das 4 paredes porque evangelizar não é só um papel do pastor da igreja? Ele está aqui para receber algo da parte de Deus para nossas vidas, para nos edificar, para que nós possamos ir para fora. Por isso que a ordenança do Senhor é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Abre para mim o livro de Provérbios 11:30, se não me falha a memória. Veja o que diz. Provérbios 11:30 diz assim: o fruto da retidão, ou seja, o fruto do justo. Tem justo aqui? Nós nascemos de novo, então nós fomos feitos justiça por intermédio de Jesus Cristo. O fruto da retidão é o quê? É a árvore da vida. Só aí nós já podemos pegar 2 pontos, nós somos justos. E nós somos árvore da vida. É sábio é aquele que o quê? Salva pessoas. Aleluia. Irmãos, é muito sério. Quando nós deixamos, se você ler o versículo 20 dessa passagem de Provérbios, você vai ver que também o versículo 20 diz que
Desobedecer ao Senhor traz seus malefícios. E quando nós deixamos de evangelizar, quando nós deixamos de levar o evangelho da graça para outras pessoas, aquele evangelho que transformou as nossas vidas, aquele evangelho que tem alcançado nossos familiares, muitas vezes nós olhamos muito para o nosso umbigo e esquecemos das pessoas que estão lá fora. Mas de que maneira que nós estamos olhando para essas pessoas? Será que nós estamos tendo o olhar de Jesus Cristo? Se a palavra diz que nós somos justos, nós nascemos de novo, será que nós estamos agindo com justiça e misericórdia para os de fora? Nós precisamos entender que Jesus ele está voltando. E eu creio que nós somos a última geração do arrebatamento. Amém? Eu não sei se você se alegra com isso, não sei se você se alegra quando uma pessoa aceita Jesus, irmão, mas se a palavra diz que no céu é feito festa no céu quando um pecador aceita Jesus, e por que nós não celebramos quando alguém aceita Jesus? Hoje é domingo, primeiro dia da semana, coloca isso como meta a partir de agora no teu coração. Foi uma ordenança do nosso mestre, não é algo natural. Foi Jesus falando, então quer dizer que a gente não está cumprindo isso, então a gente está fazendo o quê? Está desobedecendo, e a desobediência traz o quê, irmãos? Nós precisamos entender que nós somos no reino de Deus. Nós não somos seres natural. A palavra diz que nós fomos comissionados, fomos chamados para levar esse evangelho. Que nada mais, nada menos é que é o próprio poder de Deus com a gente. Nós estamos cheios, se nós estamos cheios, então vamos transbordar para as pessoas isso. Eu fico às vezes admirado com o Gel, com o Rafa, quando vem contar algumas coisas que acontecem no Toyota dele, quando acontece coisa na oficina. Eu fico olhando assim, mas rapaz, coisa boa é você conversar com pessoas, que as pessoas vêm contar testemunho de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Faça uma análise do 2025. Você conseguiu levar pelo menos uma pessoa ao reino de Deus? Irmãos, quando Jesus Cristo vier e nós somos arrebatados, eu quero chegar lá em cima dando glória a Deus e aleluia, com a consciência tranquila de que eu fiz o que tinha que fazer com muito amor. Nós não podemos olhar para nós mesmos e ficar de braços cruzados enquanto pessoas estão morrendo lá fora. As pessoas estão precisando, as pessoas estão carentes do reino de Deus. Vamos deixar de olhar um pouco para o nosso umbigo. Nós temos um departamento de missões aqui, você está numa igreja missionária, como eu falei. Procure a irmã Viviane, procure a irmã Silene, procure cadê ela? A irmã Tayane, que faz parte do departamento de missões. Tem Rafa, da ação social. Sabe, a gente está começando a se mobilizar para fazer com que o nosso departamento de missões dessa igreja saia dessas quatro paredes, porque nós não podemos mais aceitar, irmãos. Nós não podemos deixar o diabo ganhar terreno. Porque quando a gente começa a falar de Deus, como eu falei aqui, quando a gente está cheio, quando a gente começa a falar da vida, começa a falar de Jesus Cristo, rapaz, pense no regozijo. Pense na alegria de espírito que me dá quando eu falo de alguém, quando eu falo de Jesus para alguém. E quando essa pessoa reconhece que só Ele pode fazer algo pelaquela pessoa. É o poder de Deus em ação. Nós não podemos ser uma igreja morta. Não foi para isso que nós somos chamados. Amém? Porque o papel principal da igreja, irmão, é evangelizar. Se não existe evangelismo em uma igreja, então a igreja não vai existir. Porque o plano principal dela é evangelizar, é levar a palavra de Deus para outras pessoas. Mas só que nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor. Queremos ou não queremos? Nós queremos desfrutar das bênçãos do Senhor. Todas as bênçãos que já foi concedida para nós, nós queremos desfrutar. Mas nós não estamos conseguindo cumprir apenas uma ordenança que Ele nos deu. Ide por todo mundo e pregai esse evangelho a todas as pessoas. Amém? Abre para mim em Tiago 1, 22. Irmão, no Rema, quando eu estava na escola do Rema, o que a gente aprendeu é colocar essa palavra em prática, irmãos. E eu creio em nome de Jesus, como o Gel falou aqui, bem falou aqui agora há pouco, eu creio que 2027, irmão, essa escola vai ficar permanente nessa cidade. Então nós precisamos agora levar esse evangelho. Amém? Veja o que a palavra diz em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não podemos nos enganar. Vou para a igreja, vou ouvir a palavra. Eu vou num domingo de manhã, eu vou aprender. Aprendeu?
sabe que tem que evangelizar, então mãos à massa. A EBD vai terminar de 11h30 mais ou menos, 11h30. Então nós temos pelo menos 3, 4 horinhas para fazer uma visita e trazer uma vida para ouvir a palavra do Senhor à noite. Hoje é primeiro domingo do mês, ou da semana. Iniciou a semana, primeiro dia da semana. Então nós precisamos evangelizar. Ontem a Angélica falou algo interessante, onde ela falou que nós fomos chamados para ser o quê? Ministros do quê? Vocês estavam aqui, não estavam? Amém. Abre então para mim aí, 1 Coríntios 15, 18, 5, 2 Coríntios 5, 18 até o 20. Amém? 2 Coríntios 5, 18. 2 Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Próximo. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós, olha que coisa importante, isso é sério, e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Próximo. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós somos embaixadores. Nos governos por aí você vai ver que de um país para o outro existem embaixadores. E nós somos embaixadores do reino de Deus na terra. Nós não podemos agir como pessoas naturais nesse mundo. Não, a palavra diz, não vos deixem enredar pelas coisas deste mundo, mas transformai-vos nossa mente pelo poder da palavra, que é o poder de Deus. Nós não podemos chegar num domingo de manhã desse e ver essas cadeiras do jeito que estão. Pessoas estão morrendo, vocês entendem isso? Feche os olhos de vocês nesse momento. Imagine agora um abismo, pessoas caminhando em fila, as pessoas estão caminhando, e no meio desse abismo tem muita chama lá embaixo, e embaixo, demônios recebendo essas almas. Não imaginem seus familiares caindo nesse abismo, não imaginem seus amigos caindo nesse abismo, porque o sangue de Cristo já nos perdoou e vai perdoar eles também, mas para isso nós precisamos levar o evangelho àqueles que estão precisando. Não podemos mais ficar de braços cruzados. Você não precisa de um púlpito para você levar esse evangelho. Não precisamos de um púlpito. Vocês são ministros da reconciliação. Quando é que nós teremos posturas aí fora? Quando é que nós vamos ser respeitados? Se nós não estamos nem levando bom dia, Jesus te ama. Aonde eu chego, irmãos? Para quem me conhece, sabe que eu trabalho com entrega. Aonde eu chego? Aonde você passar, você pode chegar lá. Viviane sabe como eu chego lá no seu bairro, né, Viviane? Ela sabe como eu chego. Eu chego fazendo a maior algazarra. Com licença da palavra, não é algazarra não, mas dando glória a Deus. Quando o povo me vê, glória a Deus, aleluia. Estou mentindo, irmã. Mas porque nós precisamos levar essa palavra. Pessoas estão se destruindo, irmãos. E nós precisamos colocar o nosso chamado, essa ordenança, em prática. Amém? Em 1 Coríntios 15, 3, 4. Abre para mim. 1 Coríntios 15. Pois que primeiramente transmiti a vocês, presta atenção, pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também eu recebi. Isso foi o apóstolo Paulo que recebeu diretamente do próprio Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras.
Isso é o que nós precisamos, colocando evangelismo em prática, é o que nós precisamos basicamente levar para as pessoas lá fora. Perguntar como essas pessoas estão e contar para ela o que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso se chama colocar o evangelismo de fato em prática. Por quê? Porque quando você fala o que aconteceu na sua vida e o que Deus fez através da sua vida para alcançar outras pessoas, essas pessoas vão ser alcançadas, irmão, elas vão ser tocadas. Porque não é pela nossa sabedoria, não, é o próprio Espírito Santo de Deus. É o mover de Deus dentro da gente que vai tocar aquela vida. Porque nós estávamos perdidos, irmãos. Nós não tínhamos direito à salvação. Mas pela misericórdia e pela glória do Senhor nós estamos aqui. Agora nós precisamos levar isso para outras pessoas. Porque isso não vem da gente, não é de nós. Lá em Atos 1:8 diz: receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Será que realmente nós estamos sendo testemunhas de Cristo nessa terra? Eu não ando com vocês 24 horas, mas o Senhor pode testemunhar isso para vocês. E qual é? De que maneira? Como eu falei aqui, como eu li aqui em Provérbios, um era buscar o perdido, o outro era o fruto, era a árvore. Será que realmente os nossos frutos estão começando a vir para este lugar? Será que a nossa vida realmente está tocando a vida de outras pessoas? Nós não podemos simplesmente aceitar a imposição do inferno contra nossas vidas, tentando nos envergonhar, tentando colocar peso em nossa mente, porque isso vai travar o seu id. Por isso que a palavra diz: transformai-vos. Transforma a tua mente, uma nova mentalidade. Nós temos Cristo dentro de nós. Então nós não podemos aceitar o que o diabo tem sugerido em nossas mentes para travarmos a gente levar o evangelho. Lá em Colossenses 4, 5, 6 diz assim o seguinte: andai com sabedoria, a vossa palavra seja sempre agradável. De que maneira? Com testemunho pessoal, uma conversa simples com as pessoas, fazendo convite, uma oração, perguntando, se importando com as pessoas, irmãos. Será que nós estamos se importando com as pessoas ou estamos nos importando com nós mesmos? Irmão, se você não consegue se importar com o problema de outras pessoas, você me perdoe o que eu vou lhe dizer, tem alguma coisa errada. Se você não consegue sentir a dor do outro lá fora, irmãos, você está com problema de fabricação, você precisa nascer de novo. Alguma coisa está errada. Será que você consegue se comover em ver um pequeno vídeo de crianças e pessoas na África, no Sudão, em outros lugares, por levar o evangelho? Eu assisti algo tremendamente essa semana. Um pastor, ele foi enterrado vivo. Pastor, viu, Jaú? Está pronto? Será que nós estamos prontos para passar por isso? Nós estamos em um país onde nós temos liberdade religiosa e nós não estamos fazendo uso disso. Irmão, se você não consegue se sensibilizar com as pessoas indo para o inferno, começa a pedir perdão ao Senhor. Porque nós precisamos levar esse evangelho àqueles que estão precisando. Porque pessoas estão tirando suas vidas, pessoas estão em depressão, ansiedade. E não é isso que o Senhor preparou para nós. A palavra dele diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho para vocês, pensamentos de bens, pensamento de paz, pensamento de fazer prosperar. E não é essa mazela que o diabo está querendo impor sobre nossas vidas. Não aceitem esse tipo de coisa. O seu testemunho, irmãos, vai abrir portas para que as pessoas cheguem no reino de Deus. É o seu testemunho de vida, na prática, no dia a dia, e não se lamentando. Amém? Em Apocalipse, em 12, 21, diz o seguinte: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Nós já somos vencedores, amém? Nós já somos vencedores. E pela palavra do testemunho. Nós temos a palavra. Nós temos o testemunho de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Nós podemos falar assim de Jesus Cristo, porque nós somos chamados para isso. Mas eu quero deixar aqui um último versículo para vocês, devido ao tempo. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Jesus Cristo, ele nos constrange. Que nós possamos, a partir de hoje, ter um olhar criterioso para com os que estão lá fora. O louvor. Angélica, vá se preparando.